E vamos então, tem alguma pergunta a mais aí, setorizada? Temos um comentário do Tiago que ele diz: já ouvi de um médium que é maçom de ter visto espírito com aspecto semelhante ao templário em uma loja maçônica. Então, volta no que a gente estava conversando, né, sobre a sensibilidade do indivíduo, de ter visto. Os templários, existem linhas ideológicas, linhas filosóficas na maçonaria que colocam os templários dentro da estrutura maçônica, né? De alguma forma, se não foi isso, nós absorvemos a ideia e os ensinamentos, né? Então, você ter um templário dentro de uma loja é uma coisa muito bonita de ver, porque todas as míticas, né, e os mitos judaicos aí envolvem também, né, principalmente o Templo Salomão, a primeira queda do Templo Salomão, a segunda reconstrução, todas elas têm envolvimento, e aí envolvimento dos cavaleiros templários nessas linhas, né? Tem os demolês, que é uma linha paramaçônica para crianças, que ela vai acho que de 8 a 12 anos, de 8 a 16, né? Acho que é de 8 a 16. Desculpem, irmãos que têm mais contato com o demolê, nós temos, mas eu não acompanhei assim as idades, mas eu acho que é de 8 a 16. E é a ordem demolê. Quer dizer, eles estudam um pouco a história dos Cavaleiros Templários e tentam extrair vamos dizer assim, verdades e coisas boas filosóficas para dentro do convívio deles. É muito bacana, inclusive, uma cerimônia demolê. E eles são muito dedicados. E o nome é Demolei por conta de Jacques Demolay. Vamos falar que demo é por conta de alguma coisa, né? Verdade. Jacques Demolay, um cavaleiro que é em homenagem a ele. O grão-mestre cavaleiro templário que foi morto na sexta-feira 13. Também houve ali uma perseguição, houve uma série de fatores que a gente vê que historicamente as minorias acabam sofrendo e quem se destaca também, né, dentro das ações. E aí também tem as ordens paramaçônicas, né, que são para meninas, né, para filhas meninas também, do arco-íris, tem Estrela do Oriente, que é para as cunhadas, né, para as mulheres de maçons. Filhas de Jó. Tem a Fraternidade Feminina, Filhas de Jó, que é para adolescentes mais próximas de 18 anos, né? E aí eu vou entrar num tema que eu acredito ser necessário, pode ser que esse tema seja um pouco até polêmico. Espinhoso. Não vou dizer que é polêmico, é espinhoso porque é uma realidade que muitos não querem encarar. Muitos maçons, inclusive, acabam não encarando, e a gente precisa falar sobre isso abertamente, porque é algo que incomoda a maioria dos maçons, é algo que está em exercício e a gente precisa conversar. Como é que você encara a relação que hoje em dia, a não relação, na verdade, de amizade, que algumas potências que são regulares, que são consideradas regulares, tá? Não tem entre si mais, né? Assim, muitas vezes a gente sabe de contatos entre irmãos de potências regulares diferentes, numa boa, mas muitas vezes se coloca uma atmosfera de não se deve ter relações e intervisitações, porque não estamos mais com um tratado de amizade. Como é que você enxerga isso, visando que não foi assim já foi diferente uma época, né? A maçonaria, ela é perfeita. A maçonaria é perfeita. Por quê? Porque ela tem centenas de anos de estudo, de melhoria e de aprendizado. Mas o ser humano, não. O ser humano não tem defeitos. E o grande problema é quando você envolve poder e política dentro de um ambiente onde não se pode ter ou não se deve ter esse tipo de relacionamento. Principalmente quando a política ela vai para o lado, não vou falar palavras fortes, mas vai para o lado do interesse pessoal, né, vamos dizer assim. Então, houve aí algumas dissidências. Essas dissidências foram causadas por alguns problemas administrativos de algumas potências, e, baseado nisso, foi se diversificando. Hoje nós temos 4 potências, como eu falei, 4 potências regulares, que ainda assim, entre essas 4 potências, ainda existem algumas divergências, principalmente da cúpula.
porque é a cúpula que é o problema, né? Se você pega os irmãos, eu, por exemplo, no meu celular, eu devo ter aí por volta de 1.000 e poucos irmãos cadastrados, depois de 20 anos de relacionamento. Da minha potência, não é a maioria. Eu tenho mais amigos aqui das grandes lojas, por exemplo, do que do Grande Oriente de São Paulo. E eles não vão deixar de ser meus amigos e meus irmãos, porque lá em cima eles decidiram isso, né? Infelizmente, eles não permitem, às vezes, que a gente possa visitar e ver uma sessão ritualística dentro de um templo maçônico de outra potência, o que eu acho muito triste. Nós não temos problema com nenhuma dessas potências, né? Mas a convivência é muito grande, e principalmente na parte de benemerência e filantropia. Hoje, em todas as empreitadas e institutos de benemerência que eu conheço, nunca são feitos por uma loja maçônica de uma potência, sempre misturado. E nunca teve problema e nunca terá, né? Agora, a cúpula, com discussões políticas que não deveriam existir, acabam acontecendo. E como a lei tem que ser respeitada, vem a lei de cima para baixo, os irmãos respeitam, mas não deixam de se amar e de se conversar. Então, isso para mim é mais importante, né? A gente manter aquilo que a filosofia maçônica nos ensinou. Se eu deixar de ter existe inclusive nos landmarks, né? A maçonaria é universal. Então, potências regulares têm que ser visitadas e ponto final. Criar uma situação que não permite, por causa de reconhecimento, que é uma decisão política, onde duas potências sentam, põem um papel e falam, nós dois concordamos que nós somos amigos, assina embaixo. De um dia para o outro. Como já aconteceu na nossa própria potência, onde um desses tratados foi destratado. Quer dizer, é um papel que pode ser mudado. Agora, uma história de regularidade, ela é centenária, né? Isso que tem valor, porque é histórico. Agora, um reconhecimento é muito relativo. Eu, particularmente, acho legal ter, mas não acho que isso é importante para a vida maçônica. E também não é importante para relegar irmãos para segundo plano, né? Então, eu vejo que esse é o grande erro. Nós estamos perdendo força em ajudar, às vezes, porque nós estamos nos dividindo, né, em vez de nos somar. E eu vejo isso, até a gente já conversou sobre esse assunto, alguns aspectos que óbvio, não permitem uma unificação, mas permitiria que as potências pudessem ter uma união, Sim. que é diferente, né? Que aí cada um pode ter as suas particularidades, a sua administração, mas em união. E aí a gente está falando sobre esses pontos de potência. Acredito que ao longo dos próximos anos a gente consiga ter resultados interessantes, né? Terão. E é o que a gente sempre vibra. Eu acredito que a maioria dos irmãos vibrem em relação a isso.